Boa tarde. Como falamos semana passada, hoje nós vamos começar nossa segunda aula descomplicando a teoria musical. Vou tentar ser preciso quanto ao meu horário, meu cronograma que está aí na lateral. A partir de hoje eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero homenagear todos os grupos que eu ainda estou trabalhando, e isso não vai ser por ordem de importância, mas sim por ordem de período histórico de quando eu comecei a trabalhar. O primeiro eu vou falar rapidamente sobre a Lira da Paz de Ravenna, que é um projeto que eu comecei em 1999. Essa banda de música ela existe desde 1902, mas ficou por 40 anos paralisada e eu tive o prazer de reestruturá-la a partir do ano de 1999. Seus projetos são os mais variados, é o primeiro grupo a fazer um encontro de bandas fora da sede de Sabará, do centro de Sabará, que é Ravenna, que é um distrito de Sabará. Fez seu primeiro festival de inverno, chamado Festival da Primavera. Na verdade, conseguiu fazer 6 festivais, 6 encontros de banda. Conseguiu construir uma sede maravilhosa de 3 andares. Participa de tudo enquanto é projeto cultural do Estado e também da Prefeitura, também de leis de incentivo, leis municipais, estaduais, federais. Foi o primeiro lugar que eu tive a oportunidade de realmente trabalhar gestão de música, além de projetos. E lá eu consegui escrever um livro que conta a história da banda de música. Gravamos um CD. E como projetos mais importantes, nós temos vários alunos, que eu prefiro não citar nome de ninguém, porque senão eu posso esquecer algum, que estão profissionalmente ou estão trabalhando na área de música ou fizeram faculdade de música, tocam em algum lugar ainda atualmente. E hoje em dia a banda, que todo mundo acha que está paralisada, não está não, porque ela tem 17 músicos iniciantes, já estão tocando, mais uma turma com mais 15 alunos. Fora os músicos antigos, todas as vezes se encontram para tocar nas festas principais, que é São Sebastião e a Assunção de Nossa Senhora em Ravenna. Também participei de vários encontros de banda, em Minas Gerais, afora, e já chegou aí em São Paulo e em outros estados do Brasil. Então, essa seria a primeira parte, que é homenagem minha à Lira da Paz de Ravenna, que é o primeiro projeto que eu trabalhei. Segunda parte, eu queria relembrar um pouco do que nós falamos semana passada, porque relembrar a história. E no que nós vamos trabalhar hoje, se eu não relembrar um pouquinho do que foi falado semana passada, não tem como eu continuar a aula de hoje. Outra coisa, qualquer pergunta, como eu não estou vendo, porque semana passada eu fiz na vertical e tinha que ser na horizontal, ou ao contrário, era para ser vertical e eu fiz na horizontal, então o vídeo ficou de lado. Hoje, como eu estou fazendo o vídeo de frente, qualquer pergunta, logo após acabar essa aula de teoria, eu vou desligar a live da aula, que ela vai continuar tanto no próprio Instagram, como depois no YouTube, na minha página do YouTube. E também, logo acabar isso, eu vou abrir uma outra live para quem quiser fazer alguma pergunta sobre a matéria de semana passada e de hoje. Resumidamente, semana passada eu falei que existem figuras de som e de silêncio. Figuras de som. Um círculo vale 4 tempos. Praticamos que seria tá. Aí também nós tínhamos a metade desse valor, que era 2 tempos, que seria tá. E por isso nós falamos que a música geralmente vai estar direcionada com a matemática. Os tempos são subdivisíveis, seria tá. E por final falamos da figura de um tempo, de som, que seria apenas tá. Tá. Falei também que poderia se chamar tá, vá, pá, lá, má, cá, o que quiser. Não tem uma referência própria, porque ela ainda é apenas uma figura de som. Ela não tem nome de nota musical. Só passa a ter nome de nota musical quando nós apresentarmos dentro de um sistema com claves, pauta musical, etc. Também falamos que cada figura de som tem uma figura de silêncio. Quarta linha para baixo. 4 tempos de silêncio. De 2 tempos seria terceira linha para cima,
e de um tempo, uma cobrinha. Então, semana passada nós falamos sobre isso. Na parte de história, que eu falei um pouco de história, quem quiser pode me pedir também que eu posso gravar depois só um resumo sobre a história separadamente. Mas hoje eu quero ser mais preciso, realmente dar só meia hora de aula. Então, voltando a hoje, a nossa aula de hoje, que seria Descomplicando a Teoria Musical, aula 2, eu começo falando um pouco de história. Agora, hoje nós vamos falar sobre um pouco de história para contar o que são as pautas musicais. Para isso, eu usei um livro de referência, que é do Bohumil Med, de Teoria Musical. Bohumil Med, ele é um tcheco, nasceu em 1939 e de 68 a 74 veio para o Brasil e foi o primeiro trompista da Orquestra Sinfônica Nacional. Também foi professor, a partir desse momento, virou professor da Escola Vila Lobos, que hoje é a atual Unirio. Até hoje continua sendo professor e lançou outros livros também. Ritmo, Solfejo e Teoria Musical. Professor Bohumil Med, trompista. E eu vou utilizá-lo, é o seu método, na páginas 14 e 15, para falar sobre pauta musical. Pauta musical ou pentagrama. Pentagrama, 5 linhas. Penta significa pentacampeão brasileiro. Pentacampeão mundial. Brasil, penta, 5. 5. Gramas é igual em grego, linhas. Não é só peso de medida, tem a ver com linhas. Pentagrama ou pauta musical. Precisa saber isso para tocar? Não. Mas é bom para fazer uma prova de música. As linhas, geralmente, elas contam de baixo para cima. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Isso são as linhas. Os espaços entre cada linha também conta de baixo para cima. Primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço. Quarto espaço. Quanto mais para cima eu for, mais aguda é a nota. Quanto mais para baixo eu for, mais grave é a nota. Aí todo mundo pode perguntar, ficamos limitados referente às linhas. Não, nós não ficamos limitados. Porque existem as linhas suplementares ou auxiliares, tanto em cima como embaixo. Acabou a quantidade de figuras musicais nas linhas. Eu posso colocar suplementares superiores, no máximo até 8, não é interessante que tenha mais que 8, ou suplementares inferiores. Isso vai aumentar a extensão da nossa pauta musical ou pentagrama. É uma brincadeira que eu faço muito, que eu aprendi na faculdade de música, eu faço muito com meus alunos, é sobre exercícios para saber o que é linha e espaço. Por quê? Às vezes as pessoas escrevem as figuras musicais de qualquer jeito, dentro do pentagrama, e aí você não sabe se ela está na linha ou no espaço. Isso faz com que a pessoa erre que nota que ele tem que tocar. No futuro vocês vão entender isso muito fácil. Mas por quê? Quando eu falo que eu preciso de uma nota na linha, nota ou figura, agora é figura na linha, eu tenho que fazer metade para baixo, metade para cima. Não pode ser ou assim. É metade para baixo ou metade para cima. Tem que ser certo, é assim. Isso aqui é errado. Então a figura na linha, e aí eu queria que vocês fizessem uma hora de exercício em casa, 10 figuras, metade para baixo, metade para cima. Se for figuras coloridas,
cheias, metade para baixo, metade para cima. Isso são figuras na linha. Não importa em qual das 5 linhas. É metade para baixo, metade para cima. Se eu precisar de uma linha suplementar superior, metade para baixo, metade para cima. E eu vou colocando a quantidade que eu precisar. Para cima ou para baixo. Sempre metade para baixo, metade para cima. Tá? Assim eu tenho que fazer as figuras musicais. Isso me ajuda e ajuda, na verdade, é a quem vai tocar saber que nota que ele vai ter que tocar quando virar uma nota musical. Outra questão interessante é o seguinte: eu só coloco a quantidade de linhas que eu precisar, suplementares superiores ou inferiores. Isso aqui é errado fazer. Não pode. Para que eu vou colocar essa linha se eu não vou desenhar figura nenhuma? Tá bom? Então eu só coloco se um dia eu precisar dessas linhas. E aí, voltando a lembrar, eu só utilizo essas linhas quando não der mais para escrever a nota que eu quero dentro do pentagrama. Aí vamos lá. Outra questão. Notas no espaço. Certo? Entre as linhas, os espaços, a figura musical tem que estar entre elas. Ela não pode estar assim, por exemplo. Isso aqui me faz definir se é na linha ou no espaço. Entenderam? Isso me faz ficar indefinido. Então, as figuras no espaço. E aí peço a vocês, façam 10 também. Se eu for colocar no espaço inferior, eu não preciso de fazer nada. Caso eu coloque no espaço superior, eu não preciso de fazer nada. Mas se eu tiver essa necessidade, assim são as figuras do espaço. Surge então a grande questão. Nós temos a figura que vale 4 tempos de som e temos a figura que vale 2 tempos de som. Qual que é a diferença? É a haste. Semana passada eu também falei, com a figura de haste, isso, certo? Isso, errado. 6 e 9 nunca, certo? Mas quando eu sei se a haste vai estar para cima ou se ela vai estar para baixo? Dentro do pentagrama. Já que nós temos o pentagrama, agora nós temos que saber. É super simples. Não tem nada de difícil não. Segurando o tempo, tá lindo. Depois eu vou falar de colcheia daqui a pouquinho. Estou realmente seguindo o tempo que eu programei. Meia hora de curso. Como o pentagrama tem 5 linhas muito bem desenhadas por mim, e eu sou bem desenhado, depois eu quero falar outra coisa, você deve estar notando diferente no meu rosto do que meu óculos, né? Mas aí depois eu comento do óculos. Na hora que eu for fazer um intervalinho para começar a segunda parte da aula. Toda vez, observação, essa observação é importante. Toda vez que minha figura estiver da terceira linha para baixo, é melhor que eu desenhe a figura com a haste para cima.
Terceira linha para baixo, a haste é para cima. Agora, terceira linha para cima, a haste fica para baixo. Se tiver alguma dúvida, depois está aberto a perguntas. Eu acho que ficou claro. Terceira linha para baixo, a haste fica para cima. Terceira linha para cima, a haste fica para baixo. Lembrando novamente que toda vez que as notas vão para cima, fica mais agudo. Toda vez que vem para baixo, fica mais grave. Para cima, agudo. Para baixo, grave. Bom, esse é o resumo hoje de história da pauta musical. As nomenclaturas, existem vários livros. Hoje eu estou dando como referência o Bom Romeu Médio. Semana passada, como eu falei mais de história, eu dei o Paulista, dei outros livros de referência. Hoje, principalmente que tiver voltado para a teoria específica musical, que é o caso daqui, eu gosto muito do Bom Romeu Médio, é um livro muito interessante. Existem outros livros antigos da Fagioli, existem vários livros maravilhosos antigos. Existe um livro de Oswaldo Lacerda que quase ninguém conhece, compêndios sobre teoria musical, onde ele explica muito para os músicos como deve ser tocar até suas próprias obras, que ele era um grande compositor. Então existem vários livros. Hoje eu estou utilizando como referência o Bom Romeu Médio. Aí eu vou passar agora para a segunda parte da nossa aula, que seria divisão rítmica, que, como eu falei na aula passada e sempre falo, a grande importância, meu primeiro maestro Neto falava, músico tem que saber divisão. Tocar de ouvido é importante? Demais, grandes músicos tocam de ouvido. Mas você trabalhar em grupos, orquestras, bandas, etc., é importante que se saiba ler partitura. Quanto mais partitura o músico ou o cantor souber, quanto melhor ele souber a divisão, mais ele ajuda o maestro a desenvolver o repertório, ele não fica limitado. Muitos grupos são limitados musicalmente, porque principalmente os percussionistas acham que não precisam de saber partitura. Muitos músicos acham que não é importante, e na verdade, para trabalho em grupo, a partitura é importante. Corais, você pode ensinar muito por indução. Músicos também, muitos grupos ainda trabalham por indução. Mas eu sou um professor que gosto que meus alunos tenham independência musical. Ser independente mesmo. Poder pegar uma partitura sozinho, ler, tocar, resolver, do que eu ficar ensinando, por exemplo, eles como é que eles vão dividir cada partitura. E para essa segunda parte da aula, eu falei que eu ia brincar, que ninguém acha que notou a diferença. Nós estamos num período de crise, todo mundo sabe, fique em casa. E fique em casa, eu dormi em cima do meu óculos, eu quebrei meu óculos. E como é que eu vou comprar um óculos novo? Não tem jeito, fica em casa. E aí minha cunhada, com o auxílio da minha cunhada Silvia, ela fez uma cola, super cola com bicarbonato, eu nem nunca tinha visto isso. E junto com o bicarbonato, o famoso Durepox. E aí hoje estou dando aula com o Durepox. Então tá. Hoje eu vou ensinar uma figura musical nova. Já conhecemos a bola com a haste. E agora com o colchete. O colchete dá nome à figura musical colcheia. É um tipo de um S, tá, gente? Isso é a figura de som da colcheia. A de silêncio
é um tipo de um Y. Nas nomenclaturas mais bonitinhas, nas escritas, tem um pontinho aqui, ó, no Y, mas eu quase nunca vejo, não. Só o computador que às vezes utiliza também, mas não é muito comum. Então essa aqui é a figura de som da colcheia e isso é a figura de silêncio. Ou seja, 4 tempos, 2 tempos, 1 tempo, e agora metade de 1 é meio tempo. Aí vem a questão. Muitos ensinam a dividir colcheias 1 E, 2 E. Cada é um som e o E é outro som. Se o compasso, no futuro nós vamos falar de compassos, for quaternário, é 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. 1 E, 2 E, 3 E, 4. Aí se for ternário é 1 E, 2 E, 3 E, 1 E, 2 E, 3 E. Veja que embaixo eu tenho uma figura de meio tempo e em cima eu tenho uma figura de meio tempo. 1 E, 2 E, 3 E, 4 E. Bom, de tanto ver isso e não entender, porque eu nunca entendi isso direito quando eu tive aula disso, na verdade eu fui induzido a tocar isso. Ao fazer faculdade de música e aprender vários sistemas, eu desenvolvi um que é o seguinte: se eu tenho que desenhar vários colchetes, várias colcheias, cantores geralmente conseguem ler mais fácil, instrumentistas não. É mais fácil que eu emende esses colchetes e faça assim. Ou posso fazer também de 4 em 4. Isso significa isso é igual a isso. Tem um colchete, tem um macho. Entenderam? Eu posso emendar para não ter que ficar desenhando essas figurinhas 1 milhão de vezes. Cansa. Então, se no meu exercício eu tiver que desenhar 8, uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seria mais fácil eu fazer de 4 em 4. Quatro em 4. Sentido para cima ou para baixo? Depende também na pauta musical se eu estou indo para cima ou se eu estou indo para baixo. Tá? Não importa. Posso fazer assim ou assim. Ou de 2 em 2. Tá? Como que fica a minha subdivisão? Então vamos lá, dividindo, tá? Hoje eu vou tentar bater o pé. Qualquer coisa minha esposa vai gritar lá embaixo: não tá dando para ver seu pé não. Toda vez que meu pé estiver embaixo, falei semana passada, eu utilizo o pé ainda para ser uma referência pessoal de como estou dando aula para as pessoas que às vezes não podem ter um metrônomo ou alguma outra referência em casa. Existem sistemas que hoje em dia não utilizam mais, mas para mim ainda é muito útil. Toda vez que eu bater o pé embaixo, uma colcheia, eu chamo de Cá. Toda vez que eu estiver em cima, eu chamo de Zá. Eternamente. Eu tenho Cá, Zá, Cá, Zá, Cá, Zá, Cá, Zá. Dividindo de 2 em 2. Cá, Zá, Cá, Zá, Cá, Zá, Cá,
za. Uma figurinha embaixo, uma em cima, uma embaixo, uma em cima, uma embaixo, uma em cima, uma embaixo, uma em cima. Toda vez que eu tiver batendo o pé embaixo, eu quero cá. Toda vez em cima, za. Cá, za. Cá, za. Eu quero casa. Casar é depois. Porque o acento modifica a música. Tá? É casa. Casa. Sempre o som mais forte está embaixo. Se eu fizer casa, casa. Se eu fizer casa, casa. Isso já é um acento musical. Sempre um acento mais forte embaixo. Casa, casa. Aí eu brinquei que eu ia mostrar o pé, não sei se vai aparecer. É casa, 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 casa. A partir de hoje, toda vez que o pé estiver embaixo, é cá. Em cima é za. Embaixo é cá, em cima é za. E aí fica mais fácil fazer as subdivisões com pausas, né? Vamos fazer aqui. Eu estou falando, gente, perguntas podem ser feitas depois que eu acabar essa live, que não vai demorar muito mais, viu? Mas já está quase acabando. Então vamos lá. Primeira variável. Casa. Eu tenho som inteiro, tempo inteiro. Lembra do pé embaixo. Casa. 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 De repente pode aparecer uma figura na minha variável número 2. Lembram da figura de pausa? Essas referências eu crio para o aluno realmente ter noção do que ele está fazendo. Ele passa a ter noção. E isso eu falo que o menino a partir de 9 anos de idade consegue entender perfeitamente, sem precisar, ele só tem que saber ler, sem precisar de muita dificuldade, professor, até para não ter for tocar usando esse sistema. Qual que é a diferença aqui agora? Eu sei que toda vez que eu bato os pés embaixo e eu tenho som, eu tenho cá. Mas e agora eu não tenho som? O que, que eu tenho em cima, no lugar do za? Para você ver, eu estou no lugar do za. Eu tenho pausa. Nesse primeiro instante eu posso falar? Posso. Cá, pausa. Cá, pausa. Cá, pausa. Cá, pausa. O que acontece? Eu falo cá, pausa, para mim saber onde que ela está. Porque na hora que eu for tocar, é só eu não falar pausa, eu lembro dela. Cá, 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 cá. Ou seja, batendo o pé, de novo. Cá, pausa. Cá, pausa. Cá, pausa. Cá, pausa. Ou seja, cá, 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 cá. Pronto. Uma variável. Hoje nós vamos fazer umas 2 ou 3 variáveis. A terceira, eu posso fazer as duas. Somando as duas. Se eu tivesse presente com vocês, aí se algum dia alguém quiser que eu dê aula particular para grupos inteiros aí, pode convidar, tá? É só conversar comigo pelo meu Instagram, mandando mensagem aqui no Instagram, no Facebook. Se quiserem aulas particulares para grupos maiores, eu dou aula sim. Podemos combinar. Aí quando eu falar ali com meus alunos inteligentes, somem as duas variáveis. Como é que seria? Cá embaixo, é lógico, só tem um aluno inteligente, sempre são só gênios. É igual o professor, só gênios intomáveis. Seria cá, za, cá, pausa. Somei as duas. Ficaria assim. Cá, za, cá, pausa. Cá, za, cá, pausa. Entenderam? Cá, za, cá, pausa. Cá, za,
Então, seriam duas variáveis. Tiraram foto? Já copiaram? Hoje em dia você precisa ficar copiando muito mais. Hoje em dia os alunos podem copiar tirando foto. Tirou foto, colocou no grupo, estuda em casa. Gente, tem que praticar. E outra coisa que eu falo de aula de teoria é o seguinte: não adianta semana que vem eu dar uma outra aula de teoria se a primeira e a segunda não estão fixas. O que faz você aprender a ler partitura é igual a ler português, também já foi falado, matemática. É tempo. Você precisa de praticar durante o tempo de vivência, precisa de ter vivência, precisa de acostumar com aquilo. Então vamos de novo desde o início. E eu acho que eu vou mudar um pouquinho a cor para ficar mais bonitinho. Então vamos lá. A janela fechando. Vamos lá. Casa, 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 casa. Cá, pausa, cá, pausa, cá, pausa, cá, pausa, cá, cá, pausa, cá, pausa. Observação. Muitas das vezes as pessoas vão querer bater a pausa. Vai querer bater o pé para cada figura. Não pode. Por quê? Nota de um tempo é tá. A nota de um tempo é a soma das duas, da figura que está embaixo mais em cima. Por que eu inventei o casa? Por causa que o tá é para figuras de um tempo 2 e 4, ou notas de figuras maiores. O cá é para figuras de colcheia. E depois eu tenho outra forma para as figuras de semicolcheia. E aí eu volto a informar. Todas foram, por mim, assim, trabalhadas com as aulas de teoria que eu tive. Na faculdade de música, de flauta ou de regência, ou na especialização em performance e educação musical. Fui desenvolvendo isso há anos. E geralmente todos os meus alunos sabem ler partitura. Então vamos de novo. Referência de embaixo eu tenho uma figura e em cima eu tenho outra. Estamos falando das colcheias hoje. Relembrei as aulas de semana passada, que eram das notas de figuras de 2, 4, 2 e 1 tempo. Hoje nós estamos falando das figuras de meio tempo, colcheias, e da pausa de colcheia. Embaixo, na nota papel, eu tenho um som, em cima eu tenho outro. Mais uma vez. Cá, zá, cá, zá, cá, zá, cá, zá. Segundo sistema. Segundo exercício. Cá, pausa. Cá, pausa. Cá, pausa. Cá, pausa. Falo isso agora. Depois eu não falo a pausa, eu faço silêncios. Silêncio, figura de silêncio. Cá, mas eu penso na pausa. Cá, 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 cá. E por último, acho que por hoje seria só isso. Já é muita informação. Seria cá, zá, cá, zá, cá. Bom, por hoje eu acho que seria só isso. Eu falei que a partir de agora eu queria dar só uns 35 minutos de aula, não mais do que isso, para não ficar cansativo. Agradeço a paciência de todo mundo. Semana que vem eu parto desse princípio e continuo. Vou dar uma outra teoria antes. Semana que vem eu vou começar a falar das claves, quais são as funções das claves, e volto nas colcheias. Eu parei no primeiro, segundo, terceiro exercício, variações de colcheias. Depois eu faço mais algumas variações de exercícios de colcheias e quem sabe daqui a mais 2 ou 3 aulas já vamos começar a fazer leituras de divisões musicais com o som dos nomes das notas. Sempre relembrando dos estudos que estão sendo feitos de divisão. Aí por hoje eu vou parar por aqui, agradeço a todo mundo. Essa aula vai ser disponibilizada também na minha página no YouTube, que se é só você clicar aí no próprio Instagram, tem a minha página do YouTube, lá tem outros trabalhos que eu geralmente faço. Peço a vocês que entrem lá,
se inscrevam e curtam para mim a aula de teoria. Obrigado. Quem quiser agora continuar após essa live, eu vou só responder perguntas. Se alguém quiser, eu vou dar um período aí de um tempo para ver se alguém vai entrar para fazer perguntas, né, sobre a aula de hoje e outras aulas. Caso não apareça ninguém, aí nós desligamos a live. Muito obrigado e até a próxima semana.